Olá, tudo bom? Nessa aula nós vamos começar a ver a teoria sobre a parte de difusão interna. Então, se eu tenho um catalisador, eu posso observar este comportamento aqui. Eu tenho uma determinada concentração, CAB, longe aqui desse catalisador, tenho a parte de difusão externa por meio da camada limite, uma concentração CAS na minha superfície, e a partir daqui, como esse meu reagente A vai entrando no meu catalisador, eu vou tendo a difusão interna. Então, eu vou tendo uma concentração CA que ela vai acabar variando com o raio aqui. Agora, eu sei que os caminhos que eu tenho dentro aqui do meu catalisador, eles são tortuosos. Então, não adianta eu falar simplesmente numa difusividade, eu tenho que falar em termos de difusividade efetiva. E a difusividade efetiva vai ser dada por meio desta equação aqui. Então, a difusividade, que a gente já viu, DAB, vezes um termo de porosidade, vezes um termo de fator de constrição, que basicamente ele define para a gente, ou tenta descrever para a gente, se o nosso poro ele é largo e depois ele fica mais fino, ou se ele é fino e depois fica mais largo. Tudo isso dividido pela tortuosidade, que é basicamente as angulações que eu tenho nesses meus poros. Então, eles não são completamente retos, eles podem ter ângulos aí de 90, 40, 30 graus. E eu tento computar tudo isso aqui nesse termo de tortuosidade. Então, se eu tenho uma determinada partícula aqui, vou pegar um volume infinitesimal dela. Se eu fizer um balanço molar em ΔR, eu vou ter aqui um termo de entrada, menos um termo de saída, mais um termo de geração. Isso aqui vai ser igual a zero, admitindo que a acúmula é igual a zero. Se eu tiver uma reação A dando B, num caso de contradifusão equimolar, que a gente já viu anteriormente, pegar essa equação, dividir tudo por 4πΔr e fazer aí com ΔR tendendo a zero, a gente vai cair nesta equação aqui. Então, eu tenho um termo de difusividade efetiva e meu termo aí de velocidade da reação. Na prática, o que a gente observa, né? Que quando eu tenho uma reação de primeira ordem, eu posso ter a minha velocidade da reação, mas eu posso escrever a velocidade da reação em termos de unidade de massa do catalisador, ela vai estar ganhando um apóstrofe aqui, ou, como a gente está trabalhando agora com área superficial do catalisador, eu posso escrever meu menos RA duas linhas, que ele vai ser dado em termos de unidade de área superficial do catalisador. Com isso, para esse menos RA duas linhas, eu vou ter um K1 duas linhas, com uma unidade de metro por segundo. Quando eu tenho meu menos RA linha, eu posso ter um K1 linha, que vai ser igual a esse K1 duas linhas, vezes um termo SA, que é a área da superfície do catalisador, dividido aí pela massa do catalisador. No caso, para minha velocidade de reação convencional, meu menos RA, meu K1 vai ser esse K1 duas linhas, vezes esse termo SA, vezes um termo aí de densidade do catalisador. Dessa forma, se eu pegar a equação que eu anteriormente mostrei com a difusividade efetiva e substituir aqui pelo termo de velocidade da reação, rearranjando aí a equação, abrindo os termos, eu vou cair nesta igualdade aqui, que é a equação que vai estar descrevendo aí o balanço molar desse meu reagente ao longo do poro do meu catalisador. Como condições de contorno para a gente poder estar resolvendo esse problema, eu tenho que a minha concentração CA ela vai ser a concentração da superfície quando o meu raio for o raio total, e essa minha concentração vai ter aí um valor qualquer finito quando o meu raio for igual a zero. Então, são as duas condições de contorno que eu posso estar utilizando para resolver esse tipo de problema. Agora, a gente também pode escrever essa equação na forma diferencial. Então, vai me aparecer um termo que eu vou chamar de φ, que é a relação da concentração pela concentração na superfície, e um termo que eu vou chamar de lambda, que é a relação entre o raio da posição que eu estou pelo raio total. Então, eu posso escrever aquela equação anteriormente que eu mostrei desta forma aqui, por esses termos adimensionais. E para que isso vai ser interessante? Porque aqui me aparece esse termo, que é um φn ao quadrado, que ele pode ser dado por esta igualdade aqui, então uma determinada constante k, vezes o raio total ao quadrado, vezes a concentração de A na superfície elevado a n menos 1, dividido pela difusividade efetiva. Esse φn é chamado de módulo de Tilly, e no caso, se ele for grande, então
a gente vai saber que a difusão interna ela controla a velocidade da reação. Então, é uma forma que a gente tem de avaliar se a nossa difusão interna controla ou não a velocidade da nossa reação. Lembrando que eu posso ter difusão interna, difusão externa, a parte de adsorção, desorção ou a reação química controlando essa velocidade de reação. Então, o módulo de Thiele é um parâmetro que a gente tem para saber se é a difusão interna que controla essa velocidade. E aí existem outros termos que vão aparecer, como por exemplo, o fator de efetividade interna, que é esse Nzinho aqui. Então ele é uma relação entre a velocidade da reação e a velocidade da minha reação, se a concentração que eu tenho no interior da minha partícula fosse a concentração da superfície. E eu posso fazer essa relação, seja em termos de velocidade da reação por massa do catalisador e velocidade da reação por unidade de área. Então, tanto faz essa relação. Para reações de primeira ordem, esse meu N vai ser dado por esta equação aqui, onde eu tenho aqui esse φ1, que é simplesmente aquele módulo de Thiele mais para a primeira ordem. Então, eu coloco 1 aqui só para identificar a ordem da reação. No caso, se esse N for muito menor do que 1, a reação ela é limitada pela difusão aí no interior da partícula. Então, é uma outra forma que a gente tem para saber o que está limitando a velocidade da minha reação. Por fim, eu tenho o chamado fator de efetividade global, que ele é uma relação entre a velocidade da reação e a velocidade da reação se na minha superfície eu tivesse aquela concentração CAB, que é antes de passar pela camada limite externa. Então, eu encontro aqui esse ômega, que pode ser dado por meio desta igualdade aqui. No caso desse ômega, ele vai ser mais importante quando a gente equacionar o reator para resolver esse tipo de problemas na nossa próxima aula. Bom, eu sei que essa aula tem um monte de equação e que ela pode ser um pouco confusa, mas não se preocupa que na próxima aula a gente já equaciona o reator e já vê de fazer um exercício que eu tenho certeza que vai deixar tudo mais claro para você. Bom, dito isso, eu fico por aqui. Antes de ir embora, não esquece aí da tríade do YouTube, curte, compartilha, se inscreve no canal, acessa nosso site para ver os cursos que nós temos disponíveis e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!